Olá, pessoal. Agora que a gente já viu espermatogênese e ovogênese, vamos fazer uma comparação entre as duas, então. A gente viu que são processos parecidos, mas a gente tem enfoques diferentes e tem algumas características especiais ali. O período germinativo, ele é bem mais curto na ovogênese do que na espermatogênese. Na ovogênese, eu tenho esse período acontecendo lá na vida embrionária ainda, enquanto a fêmea ainda está dentro do útero materno. E já o período germinativo na espermatogênese vai da puberdade para a vida inteira. Outra coisa, o período de crescimento que acontece na ovogênese, ele é um período onde ele vai enfocar muito mais no acúmulo de nutrientes do que o período de crescimento da espermatogênese. O período de crescimento da ovogênese ele é mais lento, mas acumula muito mais material. O período de crescimento na espermatogênese, ele vai acumular menos porque o espermatozoide não vai precisar sustentar uma célula, porque todos os nutrientes necessários para o sustento no início da vida, da divisão embrionária, está aqui sendo acumulado no período de crescimento lá na ovogênese. Outra coisa, o período de maturação que vai acontecer nas duas, onde a gente vai ter a divisão meiótica, nesse período de maturação, o ovócito primário, ele vai gerar duas células diferentes, uma delas levando todo o citoplasma e a outra delas levando pouquinho citoplasma, mas fazendo o papel de carregar os cromossomos, metade dos cromossomos. Já no período de maturação, quando você tem o início da divisão, uma célula 2N ali vai começar o processo de divisão meiótica e você vai ter a redução em células iguais. Você vai ter aqui células diferentes na ovogênese, células iguais na espermatogênese. Uma célula, um ovócito primário na ovogênese, vai dar origem no final a um óvulo. Um espermatócito primário no início desse processo ali na espermatogênese vai dar origem a 4 espermatozoides no final. Outra comparação, outra diferença, na ovogênese você não vai ter aquele período final de diferenciação. A ovogênese, depois que tudo aconteceu, terminou, você tem um óvulo pronto. A espermatogênese, depois que terminou, você ainda vai ter um processo de diferenciação para a formação dos espermatozoides, depois de todo o processo, de toda a divisão meiótica. Mais uma diferença, a produção de espermatozoides, ela vai acontecer diferente da ovogênese em momentos diferentes. Por quê? Espermatozoide, você precisa de uma quantidade muito maior. Espermatozoides vão ser produzidos da puberdade para toda a vida. Cada uma célula vai dar origem a 4 espermatozoides. No óvulo, você vai precisar de um óvulo a cada ciclo menstrual apenas sendo liberado ali. Não vão utilizar todos os que têm a capacidade de serem produzidos. Então, nesse caso, você tem uma diferença grande de enfoque. Espermatozoide você precisa de muito. Ele vai durar, essa produção vai ser constante da puberdade para frente. Óvulos você vai precisar de poucos e eles vão ser produzidos e liberados um a cada ciclo menstrual da puberdade para frente. Ok? Outra particularidade, na mulher, essa multiplicação ou período germinativo, ela vai acontecer dentro da vida uterina. Começa lá e termina lá. O período germinativo, aqui no macho, ele vai acontecer ao longo de toda a vida. Essas divisões mitóticas produzindo células 2N. Ainda, a fase do crescimento lá na ovogênese, ela é bem acentuada para poder formar o vitelo, que é uma substância nutritiva para poder estar alimentando ali o novo embrião, depois da fecundação. E essa fase de crescimento, ela vai até o 7º mês da embriogênese, está lá dentro, na vida uterina ainda da fêmea. Agora, outra particularidade, nas mulheres, no 7º mês da embriogênese, quando a gente vai ter esse ovócito primário começando a divisão 1 da meiose, lá dentro do útero,
Isso começa lá, mas ele não acontece rápido como a gente vê as coisas acontecendo na espermatogênese. A gente vai pegar esse ovócito primário, ele inicia a divisão 1 da meiose, mas aquilo vai seguir tão lento, que aquilo só vai concluir na maturidade sexual da fêmea. Ou seja, a gente vai ter, a cada ciclo menstrual, um ovócito primário dando continuidade àquele período de maturação que começou lá na embriogênese, ok? Enquanto esse processo na espermatogênese ele vai ser rápido, constante, para produzir espermatozoides o tempo todo. Dá para perceber as diferenças? Embora eu tenha o mesmo processo acontecendo nos dois, o tempo de duração de cada um vai ser completamente diferente. O momento da vida do ser vivo, da fêmea ou do macho, em que cada uma dessas fases vai acontecer, vão ser diferentes. Essa comparação, ela é importante para você observar o enfoque que é dado para cada passo desse processo, ok? Ainda, o período germinativo e o período de crescimento é na embriogênese e a maturação acontecendo a partir da puberdade, porque você vai precisar concentrar e otimizar recursos. Lembra que a vida trabalha em função de otimizar recursos. Por que os corpúsculos polares vão ser reabsorvidos pelo óvulo? Porque a célula está ali aproveitando tudo para transformar em nutriente. Tudo que a célula vai trabalhar, todo o trabalho que ela vai fazer, ela está otimizando recursos para poder gastar menos energia. Quando a gente estiver falando, a gente estudou já a mitocôndria, quando a gente estiver fazendo associações novamente com isso, a gente vai ver o quanto que a célula trabalha para poupar energia, ok? Então, todo esse processo acontece dessa maneira para poder gastar energia onde precisa gastar, no momento certo. Bom, dos 400 mil ovócitos primários que são produzidos, a gente vai ter de 350 a 400 só terminando o processo. O restante vai ser reabsorvido, vai virar nutriente. Ok? Agora, já um espermatozoide, você precisa de um espermatozoide para fecundar um óvulo. Mas você precisa de muitos espermatozoides para conseguir passar por todo o processo e seguir por todo o caminho, espalhar por todo o caminho até encontrar esse óvulo e fecundar. Existe uma disputa ali, existem várias barreiras para serem superadas. Então, como o macho precisa superar todas essas barreiras, você precisa de uma produção constante de espermatozoide de uma quantidade grande. O óvulo está protegido lá dentro. Ele foi liberado, um por ciclo, e ele está protegido ali dentro. Os espermatozoides é que estão indo atrás do óvulo. Você precisa de uma quantidade maior de espermatozoides do que do óvulo para poder estar atingindo ali. Então, o óvulo, essa célula pequenininha, uma célula esférica de 1 milímetro de diâmetro, ele vai estar carregando os 23 cromossomos do mesmo jeito que o espermatozoide está carregando. Só que o óvulo ele é grande, carregando o vitelo, para poder servir de nutriente no início do desenvolvimento embrionário. O espermatozoide ele é pequeno porque ele precisa ser rápido, ele precisa ser ágil, ele precisa conseguir chegar lá e atingir o óvulo para ser fecundado. O espermatozoide tem muita mitocôndria para produzir energia para isso. Se o espermatozoide fosse grande e tivesse acumulado naquela fase de crescimento muito nutriente, ele precisaria de muito mais energia para ser carregado até lá. Então, a célula que não vai precisar ir ao encontro do espermatozoide, ela está ali sendo carregada devagar, esperando que essa outra célula, o outro gameta, carregando metade dos cromossomos, ele vá até ela. Então, a célula vai poupar energia e não precisando gerar todo esse movimento e vai carregar todos os nutrientes. E o espermatozoide vai concentrar todo o esforço, todo o trabalho da célula de diferenciação celular para produzir essa célula, ele vai concentrar na produção de energia para conseguir ser rápido, para poder levar o conteúdo do núcleo, que são os 23 cromossomos, para fecundar esse óvulo e começar a vida embrionária. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. E embora a gente tenha aprendido meiose e a gente diga que meiose é formação de gametas e isso serve para os dois, nós temos processos diferentes para a formação do óvulo e para a formação do espermatozoide. Até a próxima.